Paz do Senhor para toda a igreja, amém, irmãos? Maravilha, irmãos, abra sua Bíblia comigo, no livro de Josué, no seu capítulo de número 14, irmãos, amém? Josué, capítulo de número 14, eu quero estar lendo com a igreja a partir do versículo de número 6, amém? Louvo a Deus por essa oportunidade. Louvo a Deus também pela vida do meu filho Juan, que louvou o Senhor. Louvo a Deus pela vida do pastor Carlos, do irmão, agora fui eu que estou esquecendo, Isaac. Isso aí não pode, irmão. Esse esquecimento vai pegando. Misericórdia, Jesus. Amém? Carlos. Esqueci também, pode esquecer. É Robson. Nosso pastor Robson, bem conhecido, mais conhecido como o homem dos montes, né? Maravilha, Deus abençoe, amém? Todos os irmãos, toda a igreja, todos que estão presentes no nome de Jesus, amém? Todos acharam, irmãos? Amém? Livro de Josué, seu capítulo de número 14, versículo de número 6, amém? E chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenizeu, lhe disse: Tu sabes que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, a respeito de mim e de ti. E tinha eu 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cádiz Barneia para espiar a terra. E eu lhe relatei como sentia no coração. Verso de número 8. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor, meu Deus. Verso 9. E então Moisés naquele dia jurou, dizendo: Certamente a terra em que pisar o pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir ao Senhor, meu Deus. Amém? Podeis assentar, irmãos, no nome de Jesus? Glória a Deus. Irmãos, eu creio que é um texto conhecido da igreja. Eu creio que os irmãos já ouviram falar a respeito de Josué e Calebe, principalmente quando nós lemos o livro de Josué. Quando lemos o livro de Josué, não podemos esquecer de Calebe, muito menos esquecer de Moisés, porque o primeiro capítulo, e nos seus primeiros versos, nós vamos observar que Josué está assumindo, como líder, de guiar o povo até a terra de Canaã, a terra prometida. Terra de Canaã foi uma terra que Deus prometeu para os filhos de Israel. Essa promessa, ela veio quando o povo estava preso, irmãos, cativo ou escravizado. E o tempo de escravidão do povo de Deus, ou os filhos de Israel, soma-se de 430 anos escravizado nas mãos de Faraó e também nas mãos dos egípcios. E nós observamos que Deus, ele fez uma promessa para o povo, de dar para eles uma liberdade, de dar para eles uma terra, e que não seria uma terra ruim, mas seria uma terra boa. Deus lhe prometeu uma terra boa, uma terra que manava leite, uma terra que manava mel. Mas quando entra na nossa mente uma terra boa e uma terra que mana leite e mel, isso não significa, irmãos, que vai brotar leite da terra. Deus pode fazer isso, pastor? Pode, porque Deus fez sair água da rocha. Então uma terra boa, uma terra que mana leite, uma terra que mana mel, era uma promessa que Deus estava fazendo para o seu povo, que seria uma terra boa, uma terra fértil, uma terra que o povo poderia viver,
cuidar dos seus filhos, cuidar da sua família e viver bem, adorando e servindo ao Senhor, porque também uma das promessas de Deus em libertar o seu povo da escravidão era para servir ao Senhor. Uma das ordens que Deus deu a Moisés, enviando a ele para libertar o seu povo dessa escravidão, é: deixa o meu povo ir, para que me sirvam no deserto. A promessa de Deus também era para que o povo servisse ao Senhor, adorasse a Ele, louvasse a Ele, e estivesse em sua presença. Então nós observamos que Deus, Ele fez uma promessa para o seu povo. E essa promessa foi feita, eu quero que os irmãos guardem isso sobre o seu coração, porque isso aqui vai correr durante a mensagem, amém? Deus fez uma promessa quando o povo estava preso. Cutuca o seu irmão e fala para ele: Deus fez uma promessa quando o povo estava preso. Porque é bem bom, irmãos, quando a gente recebe uma promessa, quando nós estamos livres, quando nós estamos bem, quando tudo corre bem, caminha bem, casa vai bem, a saúde vai bem, a despesa vai bem, o dinheiro vai bem, trabalho vai bem, né? Tudo vai bem dentro de casa, casamento, tudo em geral, a igreja vai bem, o ministério vai bem. Mas essa promessa ela veio quando tudo estava mal, quando o povo estava cativo, escravizado, apanhando, sendo chicoteado e sem tempo de liberdade. O povo não tinha tempo de liberdade. Alguns achavam que duraria 40 anos, 50 anos, não. Essa escravidão durou 430 anos. Deus não tinha decretado tempo de liberdade do povo, como Ele tinha feito de uma outra hora, que foi 70 anos de cativeiro. A Bíblia diz que Daniel lembrou que Deus daria um tempo de 70 anos. E após esses 70 anos, Deus livraria, ou arrancaria o povo do cativeiro. Daniel lembrou disso. E a Bíblia diz que Daniel, ele ora em cima desta promessa. E diz: Deus, já se passaram 70 anos. E eu creio que é tempo do Senhor dar a liberdade, ou arrancar o seu povo da escravidão. Então aqui nós olhamos, irmãos, um texto que não só fala de Josué, também não só fala de Calebe, mas também mostra um homem chamado Moisés. Quem era Moisés? Servo do Senhor. Moisés também não só foi visto como servo do Senhor, mas Moisés também foi visto como homem de Deus. Pensa num homem de Deus, irmão. Pensa num homem, irmãos, de peso, a ponto de Deus falar para Josué: assim como eu fui com Moisés, lá no capítulo de número 1, assim como eu fui com Moisés, assim como eu livrei, assim como eu fiz sinais, assim como eu fiz maravilhas, assim eu vou ser na sua vida. Porque Moisés era um homem de peso, o nome de Moisés também era um homem de peso, porque Moisés foi chamado amigo de Deus. Assim como Abraão também foi chamado de amigo de Deus. Não é qualquer um que é chamado de amigo de Deus. Não é qualquer pessoa que é chamado de amigo de Deus. Isso aqui fala de intimidade. Isso aqui fala de aproximação. Isso aqui fala de santidade. Não era qualquer homem que subia no monte, e o monte era derramado com a sua glória, trovejava de uma tal forma que até fumegava, pegava fogo e alguém ficava vivo. Moisés desejou olhar a face de Deus. Deus falou para ele: Moisés, tu vai olhar somente as minhas costas. Quando eu passar na fenda do monte, você vai ver só as minhas costas, porque nenhum homem vai conseguir olhar para a minha face e ficar vivo. Aleluia. E a glória de Deus foi tanta na vida de Moisés, que foi colocado um véu sobre o seu rosto, porque não dava para olhar, pastor Robson. O rosto de Moisés brilhava ao descer do monte Sinai. Moisés não era um qualquer homem, irmão, porque foi o único homem na Bíblia que recebeu a tábua dos 10 mandamentos. Foi o único homem da Bíblia que recebeu as instruções do tabernáculo.
Foi o único homem da Bíblia que recebeu também as instruções de como seria construído o templo, como seriam as cortinas, os materiais para as cortinas, toda a reforma do templo, todos os materiais para o tabernáculo, para que o povo viesse adorar a Deus. Moisés recebeu tudo isso aí. Moisés não era um homem qualquer. Moisés também até viu a terra prometida, mas um pouco de dúvida, um pouco de dureza de coração, por falta de também não compreender os planos de Deus, irmão. Ele não entrou na terra. Mas isso aqui também já era, irmãos, um alerta de Deus que nós devemos atentar. E é bem verdade que todo o texto bíblico, que toda a passagem bíblica, Deus quer revelar alguma coisa para nós. Não podemos pegar um texto isolado, não podemos pegar um versículo isolado e pregar ele, o que vem na nossa cabeça ou no coração, não. Precisamos entender que a Bíblia, toda a história da Bíblia, irmão, Deus quer revelar alguma coisa para nós. E quando eu falo de promessa aqui, irmãos, porque se eu fosse pregar realmente o que está aqui, irmão, na Bíblia, Deus prometeu para o povo o quê, irmãos? A terra de Canaã. A terra que morava os jebuseus, os saduceus, e vai indo, irmãos, todos os inimigos do povo de Deus, todos os inimigos da nação de Israel, eles estavam na terra a qual foi prometida para o povo de Deus. E aí eu pergunto, irmãos, como que o inimigo está numa terra que foi prometida para nós? Então a gente precisa entender, irmãos, o que o autor quer revelar para nós, o que o texto quer extrair para nós, o que a mensagem quer extrair para nós. Porque se eu fosse pregar sobre promessa, eu tinha que falar de promessa de terra. Eu tinha que falar de promessa de terra, de propriedade, coisas terrenas. Mas não é bem isso que Deus quer revelar nesse texto. Deus quer revelar algo muito mais profundo do que uma promessa de terra. Aleluia. Deus quer revelar algo especial para a sua igreja aqui nesse texto. E o texto que Deus colocar no meu coração é a heranças repartida para o povo de Deus. A herança das terras de Canaã, que foi distribuídas a partes para cada um, para cada cabeça de cada tribo, para cada responsável da sua família. Aleluia. E um deles é citado aqui, Josué e Caleb, e outros homens, e outros nomes que é citado, porque se eu fosse citar alguns nomes aqui, os irmãos iam falar, o pastor já está falando em línguas estranhas, porque tem uns nomes aqui que é esquisito, né, pastor? Que até para a gente ler, ou a gente fala inglês, italiano, né, venezuelano, e aí vai, irmão, né? Porque são nomes diferentes, né? Mas o que cabe a nós aqui, irmãos, entender um pouco melhor é o que o texto quer revelar para nós. E o texto é: e chegaram aos filhos de Judá Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenizeu, ele disse: tu sabes que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, a respeito de mim e a respeito de ti. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, nos enviou a Cádiz Barneia para espiar a terra. Irmãos, esse texto está lá no livro de Números, capítulo de número 13, se não me falha em memória, e alguns versículos em diante, vai revelar para nós aonde e o momento que Deus envia 12 espias para espiar a terra. E o relato é: vocês vão trazer para mim como é a terra, o que tem na terra, se tem inimigo, se não tem inimigo, se a terra é boa ou se a terra é ruim, se ela realmente emana leite ou mel ou não. Eu quero que vocês tragam o relato de como ela é, do jeito que ela é, se ela é boa, se ela é ruim, se tem alguém morando nela, quem que está morando nela. Eu quero todo o relatório. Eu vou enviar 12 espias. Moisés selecionou, escolheu, aleluia, esses homens, e eles foram lá espiar uma terra. E eles trouxeram, pastor Carlos, interessante, tudo que Moisés falou, do jeitinho que Moisés falou, eles trouxeram o relatório.
E eles falaram, pastor Rob, olha, Moisés, realmente a terra é boa, a terra mana leite e mel. Tem os inimigos lá, os filhos de Anak, os gigantes, que são mais grandes do que nós. Aparentemente 2,90 metros para 3 metros de altura. Nós somos os menores da terra. Aos nossos olhos, nós olhando para eles, né? Eles iriam nos engolir vivo. A gente parece um gafanhoto diante deles. A gente parece também vermes, bichos diante deles. Eles são muito fortes, são poderosos. A terra é tremenda, é bonita, tem muita coisa boa nela, tem muito alimento nela. Só que interessante que quando eles estão relatando, e é uma verdade, porque Moisés queria que eles trouxessem o relatório, aleluia, e realmente, irmãos, eles trouxeram o relatório. Só que no meio do relatório que eles estavam contando para Moisés, Caleb faz eles calar, porque a forma que eles estão trazendo um relatório, ou contando ali para Moisés, e é interessante, irmãos, que não estava só Moisés ali, não estava só Josué, não estava só Caleb, estava todo o povo estava reunido, o povo estava ali também presente, ouvindo o relatório, porque o povo queria saber como que era essa promessa, aleluia, como que era essa bênção que Deus tinha prometido para eles, e Caleb faz eles calar, porque a forma que eles estavam relatando, irmão, não estava boa, não estava condizente com aquilo que Deus realmente queria para o seu povo, ou que Moisés também queria, mas eles estavam falando a verdade, porém, uma verdade distorcida. Os irmãos vão entender, irmão. Os irmãos vão entender. Aqui é uma verdade distorcida. Pastor, mas eles não estavam trazendo um relato de realmente como era a terra? Sim, porém eles estavam trazendo uma verdade distorcida. Os irmãos vão entender o porquê. Por quê, pastor? Porque estava desanimando o povo. Mas não era uma verdade? Sim, mas uma verdade que estava desanimando. E quando eu estava, irmãos, estudando esse texto para trazer essa palavra para a igreja, o Senhor falou ao meu coração que aqui há uma verdade distorcida. Porque existe várias maneiras de nós pronunciar uma fala ou uma palavra. Tem muitas maneiras. Você pode falar uma mentira com um som de verdade. Você pode falar uma verdade com um som de mentira. Você sabia disso, irmão? É por isso que Caleb cala eles. Olha, fica quieto, não conte mais nada, porque era uma verdade distorcida. E aí Caleb faz o povo calar, e vai indo toda aquela história, e o povo desanima, e eles não querem saber mais. Mas Josué e Caleb estão animosamente animados. Vamos subir, porque o Senhor vai nos dar. Vamos ir porque o Senhor prometeu. Vamos ir porque o Senhor é conosco. Vamos estar lá, Deus vai nos dar vitória. E eles estavam ali, irmãos, reanimando novamente. E o povo agora também quer ir, mas Deus não quer mais que o povo vai. Deus não quer mais que o povo vai. Já foi a primeira vez. Veio com tal relatório. Agora eu não quero mais. Se tem uma coisa que Deus, irmão, Ele é objetivo. Tem hora que Deus quer, irmão, mas se você der bobeira, Deus não quer mais. Lembra de Saul? Deus permitiu, amém? Mas teve uma hora que Deus disse: não quero mais Saul, já tenho procurado o outro. Tem hora na nossa vida que é assim, irmão. Se você não aceitar a oportunidade hoje, ela pode ser arrancada da sua vida. Se você não aceitar o que Deus tem para a sua vida hoje, uma hora ela pode ser tirada da sua vida. Se você não atentar para aquilo que Deus tem para a sua vida, uma hora é Deus que não vai querer mais. Porque a gente tem uma mania de dizer que nós que aceitamos a Cristo, mas na verdade é Ele que nos aceitou primeiro. Mas este aceitar a Deus, vai chegar um momento que Deus também não vai querer mais. Deus não vai querer mais. Mas aqui eu entro, irmãos, naquilo que Deus tem colocado ao meu coração. Caleb disse a Jefoné, o quenizeu, filho de Jefoné, o quenizeu, e disse-lhe: tu sabes, Josué, que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus,
em Cádiz Barnesa a respeito de mim e de ti. Irmãos, estamos numa campanha, numa terça-feira da resposta. E eu estava meditando nesse texto, irmãos. Deus colocar no nosso coração algumas coisas. E como eu já disse aqui, a gente precisa entender o que Deus quer passar para nós. E uma das coisas que Deus quer passar para nós, passar para a igreja, que você entenda, para que você possa receber a promessa, ou alcançar a promessa, ou estar diante da promessa e tomar posse dela. Irmãos, nós precisamos entender que a primeira coisa é: Deus falou a Moisés, homem de Deus, a respeito de mim e a respeito de ti. A primeira coisa é que Deus falou acerca da terra, é que Deus falou acerca da promessa, é que Deus falou acerca de Caleb, Deus falou acerca de Josué, Deus falou de Moisés, homem de Deus. Irmão, se tem uma coisa que a gente precisa entender para receber uma tal promessa, uma bênção, seja ela o que for que você espera na sua vida, nesses últimos dias, ou nesse tempo que nós estamos vivendo, é se realmente foi Deus que falou acerca desta promessa. Aleluia, porque o texto diz: Caleb, filho de Jefoné, o quenizeu, lhe disse: tu sabes que o Senhor falou a Moisés, oh glória, tu sabes que Deus revelou a Moisés, revelou falando acerca de uma promessa, revelou acerca de uma terra, e falou acerca de mim, e falou acerca de ti, oh glória. Irmão, se tem uma coisa, aleluia, que vai acontecer na nossa vida, na minha vida e na sua vida, é o que Deus prometeu, oh glória. Porque o homem pode fazer promessa e não cumprir, porque o homem pode fazer tantas promessas e pode não acontecer nada, mas se tem uma coisa que vai ser concretizada, oh glória, pode ser no meio deste ano, no final do ano, é o que Deus falou a teu respeito. Se Deus falou que vai te levantar, Ele vai te levantar. Se Deus falou que vai te dar vitória, Ele vai te dar vitória. Se Deus falou que vai entrar na tua casa, Ele vai entrar na tua casa. Se Deus falou que a enfermidade não é para a morte, ela não é para a morte. Se Deus falou que a porta vai se abrir, ela vai se abrir. Se Deus falou que vai salvar o teu filho, ainda que esteja na cadeia, ainda que esteja no crack, ainda que esteja na cocaína, na maconha, Ele vai salvar, oh glória. Se Deus te prometeu alguma coisa, a Bíblia diz que Ele é fiel, oh glória. Vai passar o céu, vai passar a terra, mas o que Deus prometeu não passa, oh glória, aleluia. Levanta a tua mão para adorar, porque o que Deus falou está falado, o que Deus prometeu está prometido, o que Deus disse já está dito, oh glória. Adora Ele nesta noite, porque se Deus falou, está falado para a glória de Deus, oh glória, aleluia. Porque o que importava para Josué e Caleb, irmãos, era o que Deus falou, aleluia. Você precisa entender que o que vale nesta vida é o que Deus fala, aleluia, é o que Deus falou a teu respeito. Porque tem muita gente que não te dá nada, mas se Deus já te deu tudo, e como já foi falado aqui, eu não fui comprado por ouro, eu não fui comprado por prata, ô Robson, eu fui comprado por sangue, e é isso que importa. Se alguém me despreza, ou se alguém não te dá nada, o que importa é o que Deus falou, o que importa é o que Deus disse, o que importa é a palavra de Deus. Oh glória, levanta a tua mão e adora ao Senhor. Oh glória, o que importa é o que sai da boca de Deus. Isaías disse, oh glória, assim como a chuva desce e rega a terra, e tudo cresce por onde ela passa, assim são as minhas palavras, ela não voltará para mim vazia, sem antes fazer aquilo que eu a designei para a glória de Deus, aleluia. O que importa é a palavra, o que importa é o que Deus disse, o que importa é o que Deus falou, oh glória. Aleluia. E ele diz bem claro, Deus falou, Deus falou. E a gente precisa ter essa certeza, essa convicção, aleluia,
de que o que importa é o que Deus falou. O que importa é o que Deus disse. O que importa, Débora, é a palavra. Aleluia. O que importa é o que Deus falou a meu respeito. Aleluia. Quando os discípulos, principalmente Pedro, que a Bíblia cita, voltaram da pesca e não pescou nada, aleluia, Jesus aparece, oh glória, porque tem muitas vezes na nossa vida é assim, a gente já faz tanta coisa, e chega o desânimo, as forças se esgotam, mas é nesse momento que Jesus chega, aleluia, Jesus chegou para te dar ânimo nesta noite, Jesus chegou para te animar nesta noite, oh glória, e Jesus chegou e falou, olha, faz mar alto, vai para o meio do mar agora, vai lá pescar mais uma vez, aleluia. E eles disseram, Senhor, já pescamos toda noite e nada conseguimos, oh glória, mas sobre a tua palavra, oh glória, aleluia, sobre a tua palavra eu vou lançar rede, oh glória. Não foi para a esquerda, não foi para frente, não foi para trás, mas foi para a direita. Eu estou na palavra. Quem segue a palavra tem bênção. Quem segue a palavra tem vitória. Quem segue a palavra tem milagre. Quem segue a palavra tem conquista. Quem segue a palavra tem multiplicação, aleluia. Mas eu tenho que estar na palavra. Aleluia. Para onde que Jesus mandou jogar rede, irmãos? Amém, irmão? Estou sozinho, pastor. Para onde que Jesus mandou jogar rede? Do lado, meu Deus do céu, irmão, do lado direito. Mas não poderia jogar para a esquerda. Mas Jesus queria ir para o lado direito, irmão. É a ordem dele, ele mandou e acabou. Mas não poderia jogar para trás da embarcação? Quem já foi pescar aqui, irmão? Em Paraty, Ubatuba, em alto mar, irmão. Já fui alguns anos atrás, irmão. Só Jesus, irmão. Da última vez passamos mal, irmão. O negócio é terrível. Você balança para lá, você balança para cá. As luzes da cidade parecem vagalume, irmão. O negócio é terrível. Você fica meio vesgo, os olhos viram, né? A barriga, irmão. Só Jesus para dar vitória. Aí você pergunta: como que será que foi, né? Porque tem gente que pensa, irmão, que alcançar a vitória é fácil. Não, irmão. Tem hora que balança. Tem hora que dá enjoo, tem hora que dá desânimo, tem hora que dá vontade de voltar embora, dá vontade de você pedir para o dono da embarcação: olha, volta, vamos embora para casa, oh glória. Mas o mestre mandou caminhar, o mestre mandou ir pescar, o mestre mandou jogar rede para o lado direito, porque ele falou, ele vai dar vitória para a glória de Deus, aleluia, oh glória. E eu pergunto para a igreja: para que lado que foi, irmãos? Para o lado direito. Poderia ser para trás da embarcação? Poderia, mas ele queria para o lado direito. Poderia ser para o lado esquerdo? Poderia, mas ele queria do lado direito. Poderia ser na frente da embarcação? Poderia, mas ele queria do lado direito. Eu tenho que seguir a palavra. Então está aqui um conselho para nós, irmãos. Se eu seguir o que está na palavra, eu não perco. Eu não me perco, aleluia. E eu não deixo de receber as bênçãos, porque eu estou no caminho. Quem está no caminho tem vitória. Quem está no caminho tem bênção. Quem está no caminho tem milagre. Porque Jesus falou: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, oh glória. Se eu fosse você, já dava glória a Deus misturado com aleluia. Porque Ele está dizendo: ei, se você me seguir, você tem vitória. Se você estiver comigo, você tem vitória, oh glória. Se você estiver no caminho, é o lado certo, é a palavra. Irmãos, a hora voa, né? Dá para fazer vigília. E aí, irmãos, olha só. A palavra que Deus falou. É a mensagem que Deus mandou. É a pregação que Deus mandou. É a promessa que Deus me fez. E eu tenho que seguir ela, eu tenho que estar nela. O que importa é o que Deus falou. Porque tem gente que vai falar o contrário. Porque tem gente que vai falar que você não vai chegar. Porque tem gente que vai falar que você não é nada. Tem gente que vai falar que você não vai alcançar.
Tem gente que vai falar que você não vai ser nada na igreja. Tem gente que vai falar que você nunca vai ser um pregador na igreja. Tem gente que vai falar que você nunca vai pastorear. Tem gente que vai falar que você não vai passar de porteiro. Tem gente que vai falar tanta coisa, irmão. Tem gente que vai falar tanta asneira na sua cabeça. Tem gente que vai buzinar tanto nos seus ouvidos. Mas se você estiver atento com aquilo que Deus falou, e permanecer naquilo que Deus falou, e esperar aquilo que Deus falou a teu respeito, porque Jesus disse: ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Irmãos, pastor Carlos, quantas pessoas não disse para os discípulos: olha, ele já morreu, e até agora nada dele, aleluia. Para com isso, deixa de ser crente, deixa de seguir este caminho, deixa de pregar sobre Jesus o Nazareno. Mas eles estavam aguardando a promessa, eles estavam lá, 120 anciões, orando, oh glória, lá dentro do cenáculo, em comunhão, em espírito e em verdade, dizendo: Deus, manda a promessa, porque eu estou esperando a tua palavra. Manda a promessa. Eu não saí, falaram tanta coisa para mim sair da igreja, mas eu estou lá, oh glória. Falaram tanta coisa para mim largar minha família, mas eu estou lá, oh glória. Falaram tanta coisa para eu mudar de cidade, mas eu estou lá, aguardando a promessa. Ela vai chegar, ela vai chegar, ela vai chegar, para a glória de Deus. Oh glória! O que importa é o que Deus falou. Se eu fosse citar tanto texto aqui, irmãos, a hora ia embora. Mas para encerrar essa parte, irmãos, eu creio que você já entendeu. Lá em 2 Reis capítulo 4, os irmãos já conhecem, que uma mulher dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: tu sabe, meu marido, servo de Deus, servo do Senhor, morreu, veio o credor levar os meus 2 filhos. Eliseu faz uma pergunta para ela: o que eu posso fazer por ti? Logo em seguida ele fala: declara-me o que você tem na sua casa. Não é que Eliseu queria saber se ela tinha uma casa boa, se ela tinha uns móveis bons, uma televisão de 60 polegadas, né? Não, mas o que você tem? Porque ele não ia fazer uma pergunta à toa, pastor Carlos. Uma pergunta à toa. Essa é uma pergunta porque ele era um homem de Deus e Deus revelava para ele. Eliseu já sabia o que ela tinha na casa dela, mas aqui era para ela declarar. Porque muitas das vezes a gente fica muito em silêncio, a gente fica muito quieto. Irmãos, a gente sofre por 2 motivos na nossa vida, e são coisas que a gente não dá importância, irmão. 1 é o silêncio demais. 2 é abrir a boca demais. Muitas vezes você abrir a boca demais só traz problema, irmão. Lembra de José? Saiu contando o sonho, só trouxe problema. Outro é o silêncio. Tem gente que sofre por causa do silêncio. Engole tudo, absorve tudo, não consegue desabafar, não consegue conversar com alguém, porque ela encobre tudo. Há um silêncio demais na sua alma. E outros que abrem a boca e falam demais, conta tudo da sua vida, conta problema, conta até, irmãos, infelizmente, irmão, conta problema do marido, conta problema da esposa, conta problema do... Irmão, isso é um perigo, pastor Carlos. É um perigo se abrir demais, e é um perigo se esconder, se contrair, irmãos, ou se calar. E a gente não pode. Então Deus queria sarar também essa mulher, curar ela. Por isso que Eliseu faz uma pergunta: declare-me o que você tem na sua casa. Porque essa mulher estava sofrendo calado, não tinha dinheiro para pagar os credores, não tinha dinheiro para quitar as suas contas, suas dívidas. Eliseu queria que ela abrisse com ele, mas de uma forma correta. Porque até para se abrir, irmãos, a gente tem que tomar cuidado para quem a gente fala, quem a gente conta, quem a gente conversa, para quem a gente vai contar o sonho. Ô Jackson, Jackson, esse negócio de esquecimento, Jesus amado, irmão, lá quem bota tem que repreender isso aí, irmão.
Daqui a pouco todo mundo está esquecendo o nome dos irmãos, que é só Jesus para dar vitória, né? Ainda bem que Deus nos lembra e nos conhece pelo nosso nome, irmãos. Amém? Mas Eliseu disse para ela: declara-me que você tem casa. E olha só, irmão, tua serva não tem nada, vírgula, senão uma botija de azeite. Aí que está o ponto, irmãos. Aí que está a chave. Eliseu falou para ela: vai lá nos seus vizinhos, pede vasos emprestados, não pouco, mas bastante, a quantidade que você puder pedir. Vai para a tua casa. Olha só, irmão, entra no teu quarto, junto com os teus filhos, fecha a porta e começa a derramar o azeite. E a Bíblia diz que ela fez tudo que o homem de Deus disse para ela fazer. Ela foi lá nos vizinhos, pediu vaso emprestado, foi para a casa dela, entrou no quarto junto com os teus filhos, aleluia, pegou a botijinha de azeite, começou a derramar o azeite, e o azeite não parava, até que acabou os vasos. Aí o azeite parou, e ela perguntou para os seus filhos: acabaram-se os vasos? Eles disseram: mãe, já acabou os vasos. Então o azeite parou. Oh glória, sabe o que eu quero dizer com isso, irmão? Ela poderia ir nos parentes pedir vaso, mas o vaso era só nos vizinhos, porque foi a ordem de Deus. Ela poderia ir em outra casa, mas era lá na casa dela. Oh glória, ela poderia, aleluia, derramar o azeite lá na sala, na cozinha, no quarto dos filhos, mas era no quarto dela. Irmãos, quando Deus te der uma direção, segue a direção de Deus. Se Deus falou que é lá na casa do vizinho, é lá que vai ter o milagre. Se Deus falou que é lá na tua casa, é lá na tua casa que vai ter o milagre. Se Deus falou que é no quarto, é lá no quarto que vai ter o milagre. Pastor, mas eu gosto da sala, mas Deus falou que é no quarto. Pastor, mas eu gosto do quintal, mas Deus falou que é no quarto. Pastor, mas eu gosto do monte, mas Deus falou que é no quarto, porque é a palavra, ela vai acontecer, ela vai descer, ela vai se concretizar, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Oh glória! Diga comigo, irmãos, a palavra que Deus falou acerca de mim e de ti, que Deus falou para mim, que Deus falou para você, irmão, que Deus falou para nós, vai acontecer. O que Deus falou de ti, irmão? O que Deus falou de ti? O que Deus te prometeu? Um dia falaram assim para mim: Luiz Fernando, você não vai ser nada. Eu estava na igreja e tinha um obreiro que falou assim: é já que desvia. Você não vai crescer, você não vai ser pregador, você não vai ser nada. E eu fiquei na minha mente: mas o que será que Deus falou de mim? Não é assim? O que Deus falou de mim? O que Deus falou de você? Quando a gente estava lá no tráfico, irmãos, nas drogas, no crack, eles falaram assim: você vai morrer, você vai para a cadeia, você vai para o cemitério. Mas o que Deus falou? Será que foi isso que Deus falou, Robson? Quando você estava lá na cadeia, alguns disseram: quando o Robson sair da cadeia vai ficar pior do que entrou. Mas o que Deus falou, Robson? Irmão Theo, quando o Theo passou aquele processo naquela época, quase morreu na Avenida do Carnaval, muitos falaram: vai morrer. O que Deus falou, Theo? Quem pegou, diga amém, irmãos. O que mais vale hoje, irmão? Sabe por que eu estou falando isso aqui, irmão? Porque Deus falou para mim, Carlinhos, que tem muita gente que quer desanimar. Ah, porque o meu vizinho falou isso. Ah, porque o meu amigo falou isso. Irmãos, pouco importa. O que importa é o que Deus falou. Teve uma vez uma pessoa estava reclamando na igreja: ah, pastor, ninguém gosta de mim, os irmãos não gostam de mim, os irmãos não querem ficar perto de mim. Eu falei: mas e Deus, irmão? O que Deus falou? Se tem alguém que gosta de mim, se vai com a minha cara, irmão, pouco importa. Se alguém quer ficar comigo, não quer ficar comigo, quer ficar perto de mim, se não quer ficar perto de mim, se quer orar comigo, se não quer orar comigo, o que importa é o que Ele diz.
Ele falou que me ama e pronto, e acabou. Ah, mas eu não quero ser o seu amigo, não tem problema. Jesus, o Senhor quer ser meu amigo? Eu quero ser seu amigo. Oh glória, aleluia. O que importa, irmãos, é o que Ele fala. O que importa é o que Ele diz de nós, é o que Ele pensa de nós. Aleluia. O que a terra diz, o que a terra pensa, o que a terra acha, pouco importa. O que importa é o que o céu pensa. O que importa é o que o céu acha. O que importa é o que Deus pensa de mim e de ti. Aleluia. Oh glória. É isso que importa, você precisa entender, irmão. Porque na época que eu me converti, eu queria parar, queria desistir, não queria ser crente mais. Mas aí Deus me fez entender e falou para mim: quem chamou foi Ele, quem escolheu foi Ele, quem colocou ali na igreja foi Ele, quem deu livramento de morte foi Ele. Acabou. Aleluia. Então o que importa, irmãos, é o que Deus falou. Segundo, só alguns minutos. Tenho 40 anos. Tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barnea para espiar a terra, e eu lhe relatei como sentia no coração. Quantos anos que ele tinha, irmãos? 40 anos. Quantos anos que eles estão agora, irmãos? 85 anos. Quantos anos se passaram, irmão, o dia que fez a promessa? 45 anos se passou. Irmão, isso aqui é uma lembrança boa. Porque a gente precisa lembrar, irmão, duas coisas eu tiro aqui. A gente precisa lembrar, irmãos, entendo o que eu vou dizer, Débora, do passado. Mas não é daquele passado tenebroso, não. É lá atrás, irmão. Olha a lembrança deles. Lá atrás, eu tinha 40 anos quando o Senhor me fez a promessa da terra. 45 anos se passaram, eu estou com 85 anos. Olha a lembrança, irmão. Você precisa lembrar, lá atrás. Pastor, lá dos meus erros? Não. Pastor, de tudo que eu aprontei lá atrás? Não. Irmãos, quem tem mais de 10 anos de crente aqui? Levante a mão, mais de 10 anos. 15 anos de crente, irmão. 20 anos de crente, irmão. 2 anos de crente. 1 ano de crente, irmão. Quem? O Theo tem o quê, o Theo? Uns 30 anos já? Eita, glória a Jesus. É bom, irmão. Olha só, irmão, lá atrás. Lembra um pouquinho lá quando você se converteu. Quantos livramentos Deus deu. Quantas vitórias Deus deu. Quantas coisas Deus fez lá atrás. Quantas maravilhas Deus fez lá atrás. Caleb está fazendo uma lembrança. Lá atrás, o Senhor me fez uma promessa. Passados-se tantos anos, a promessa ainda está de pé e ela está se concretizando. Oh glória, irmão, isso aqui é motivo para a gente dar glória, não parar e não desistir. Porque a gente chega a um certo ponto, Carlinhos, da nossa caminhada, que a gente pensa: nossa, eu estou cansado, eu estou velho demais. É tantos anos de igreja, é tantos anos de ministério, aleluia. Mas aqui eu quero te fazer uma lembrança. Lá atrás Deus te deu vitória. Lá atrás Deus te deu livramento. Lá atrás Deus fez promessa. Ele cumpriu a promessa. Lá Ele fez tanta coisa na sua vida. Ele está dizendo: ei, por que parar agora? Por que desistir agora? Por que voltar agora? É como se Deus estivesse dizendo: ei, anda mais um pouquinho. Você já andou todos esses anos. Já andou mais de 40 anos. Anda mais, porque eu sou fiel. Eu te dei vitória lá atrás. Eu vou dar vitória hoje. Porque eu sou Deus de ontem. Eu sou Deus de agora. Eu vou ser Deus de eternamente. Para a glória do meu nome. Lembra que eu te tirei da sepultura. Lembra que eu te dei vitória. Lembra que eu abri as portas. Lembra-te. Oh glória, você pode adorar a Deus. Eita glória a Jesus. Aleluia. E se a gente fosse lembrar, irmãos, quanta coisa Deus fez lá atrás. Quantas coisas Deus fez o ano passado.
Quantas coisas Deus fez quando eu aceitei a Cristo, irmão? Você acha que Ele vai te abandonar hoje? Você está passando por essa prova, está passando por essa luta, é Deus dizendo para você: lá atrás eu não te abandonei, e não é agora que eu vou te abandonar. Lá atrás eu te deixei, aleluia, de porta aberta, e hoje também eu vou abrir as portas. Não é porque ela fechou, não, eu vou abrir de novo uma porta para ti nesta noite. Assim diz o Senhor para a tua vida, em nome de Jesus. Porque tem hora que a gente precisa lembrar, irmãos, no meio da caminhada. A gente precisa lembrar quantos livramentos Deus deu. Não, se eu fosse contar aqui o que Deus fez na minha vida no começo da minha conversão, irmão. Quem já viu o botijão de gás funcionar sem ter gás? Eu já vi. Eu vivi isso, irmão. Uma semana o botijão de gás pegando fogo, fazendo comida, e você balançava e não tinha nada. Até que Deus entrou com providência, mandou alguém com o dinheiro, comprou gás, e Deus deu vitórias. Eu lembrei do pastor Carlos, lá no fundão do João Daniel, isso. Lá na igrejinha. Como é que é? Chama pentecostal, chama de fogo, como é que é? Tocha de fogo. Tocha de fogo. Participei dos cultos lá, o pastor Carlinho, era metade do que é hoje, Carlinho. Não é não, Débora? Pastor Carlinho tá dupla honra, irmãos, que benção. Deus honrou o pastor, estava lá, irmão, servindo, cultuando, dirigindo os cultos, fazendo as campanhas. Cheguei a pregar lá uma vez, e pegando fogo, aquele chão batido, aleluia. Vigílias lá no fundão, irmão, Deus dando vitória. Daqui a pouco você vê o pastor Carlinho lá, veio para cá, a igreja o jeito que está hoje, cada dia melhorando, cada dia aumentando. Sabe o que é isso? É Deus fazendo nós lembrar que lá atrás, irmão, Ele foi Deus nas nossas vidas, e Ele está dizendo: eu continuo sendo Deus, eu continuo fazendo milagre, eu continuo entrando com vitória, eu continuo Deus. Ó glória, você pode dar glória a Deus aí, irmão? Aleluia. Pastor Carlos, acho que é trigêmeos, né? É trigêmeos? Os irmãos seus? É tudo igual, né, irmão? Às vezes eu vi o irmão do Carlinho e falei: o pastor Carlinho, não é? Não é? Eu falei: não é. Esses dias eu sou montador de móvel, tá, irmãos? Quem precisar de montador, fazer uma propaganda, pastor. Antes que acabe a minha hora aqui. Eu montei um guarda-roupa, fiz uma desmontagem, montava lá na casa do seu irmão aqui no João Daniel, né? Ali pra frente aqui, irmão. Não vou saber falar a rua ali. Depois de um monte de chácara ali, da rua A, da rua B. Ah, você é o pastor Luiz Fernando, né? Eu falei: é o seu irmão do pastor Carlinho. Eu falei: que benção, varão. Então tá na benção, irmão. Amém? Então a gente precisa lembrar, irmãos. Não podemos esquecer. Quando vier a prova, quando vier a luta, irmão, lembra lá atrás. Correndo, irmão, só um minutinho. Já passei aqui um pouco, irmãos. Eu tinha 40 anos. E eu relatei como sentia no meu coração. Mas meus irmãos subiram comigo, desanimaram o povo. Porém eu perseverei em seguir ao Senhor meu Deus. Aqui eu encerro, irmão. Tem bastante coisa, irmão. Eu gosto de pregar. Gosto de falar de Jesus, irmão. Vai indo, a gente fica rouco, a gente vai falando de Jesus, irmão. E olha só, irmão. Os 10 espias fez o povo desanimar. Como eu já disse no início, irmão, era uma verdade que trazia mentira. Era uma verdade, era um relato, irmãos, era o que eles viram lá, irmão. Porém, estava desanimando o povo. Por isso que eu disse aqui no início, irmão, que tem coisa, dependendo do jeito que a gente fala, ou bagunça tudo, ou melhora, irmão. Ou anima o povo, ou desanima o povo, irmão. Dependendo do jeito que a gente vai cantar, irmão. Ou a gente anima a igreja, ou a gente desanima a igreja. Dependendo do jeito que a gente prega, também é a mesma coisa, irmão. Hoje a gente desanima a igreja, ou a gente anima a igreja, irmão. E o relato do povo estava lá. Olha, a terra era boa, a terra mana leite, tem inimigo e não sei o que. E Caleb, cala! Pode calar. Por quê, irmão? Porque o povo estava ficando desanimado. E aqui eu tenho uma mensagem de Deus para o seu coração, irmão. Essa é a pura verdade dos últimos dias de hoje, irmão.
para você se manter como crente e aguardar a volta de Jesus, irmão. Cuidado com esses tipos de pessoas que estão do nosso lado, que ao invés de nos animar, eles nos desanimam. Ao invés de fazer a gente permanecer na igreja, eles falam, sai da igreja. Infelizmente tem pessoas assim. Pastor, mas não é do mundo. Não, do mundo a gente sabe que é do mundo, a gente repreende no nome de Jesus. Mas o ruim, Débora, é quando é dentro da igreja. Pessoas que faz parte do povo, pessoas que faz parte disso, e chega ali e traz um relato para a gente. Irmãos, quem já viu aquele negócio que as pessoas faz aquela fileira de 10, 20 pessoas, um conta uma coisa, o de trás não sabe nada, vai contando, vai passando por outro de trás, e quando chega no último, não tem nada a ver com o primeiro falou. Quem já viu isso, irmão? É isso aqui que aconteceu lá. Eles viram tudo lá, irmão. Eles viram trazer lá um relatório para Moisés. Falaram, Moisés, a terra é boa, a terra manda leite e mel. Tem gigante lá, mas a terra é nossa. Deus nos deu ela, Deus dá vitória. Vamos subir todo o povo agora. Mas eles disseram assim, olha, a terra é boa, tem gigante, mas não sei não, que não sei o que. Mas aquele desânimo, né? Aquela fraqueza, desanimando o coração do povo. E Deus colocar isso no meu coração. Diga para a minha igreja, para não desanimar o coração. Diga para o meu povo, para não desfalecer os vossos corações. Aleluia, porque eu sou convosco, eu sou contigo para te dar vitória. E Deus está dizendo, ei, eu animo o teu coração de novo. Ainda que alguém apareceu para te desanimar, mas eu chego para te animar de novo. Eu chego para fortalecer a tua fé. Eu chego para fortalecer o teu coração. Porque o que eu prometi, aleluia, é coisa grande, não é coisa pequena. O que eu prometi, eu sou fiel para te dar vitória. Então Deus está dizendo, ei, anima-te, sobe, porque Deus te dá na terra. Louve e adora e glorifica, porque Deus é fiel, aleluia, na sua promessa. Deus é fiel, irmãos. Se coloca de pé comigo, irmãos. Aleluia. Irmão, você está a ponto para receber a sua bênção. Você está a ponto para receber a sua vitória. E é bem verdade que sempre vai aparecer alguma coisa para te desanimar. É bem verdade que vai aparecer alguma coisa para tentar tirar o seu foco. Vai tentar aparecer alguma coisa, irmão, para tirar a sua visão. Mas o Senhor quer que você hoje seja igual Josué e Caleb. Mantenha o foco. Mantenha o propósito. Mantenha os seus objetivos. Mantenha o seu compromisso com Deus. Porque o nosso compromisso em primeiro lugar é realmente com Deus. E se eu estou no ministério, o meu compromisso depois é com o ministério, com o pastor, é obediência, é humildade, é sinceridade. E Deus nos dará a vitória. Aleluia. E Deus está dizendo para nós hoje, a igreja hoje, mantenha o foco. Mantenha seu compromisso. Mantenha sua aliança. Aleluia. Não se desanima. Porque quando, irmãos, isso é verídico, irmãos. Todas as vezes que surge problema, é porque a vitória está perto. Todas as vezes que surge desafio, é porque a vitória está perto, irmãos. Você pode ter certeza disso, irmão. Paulo falou aos Romanos que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo coopera para o bem, irmãos. Tinha um irmão, estava fazendo a obra, fundiu o motor do carro. E esse irmão tinha um dinheiro guardado, mas esse dinheiro guardado dava para fazer o motor do carro, irmãos. E é caro para fazer o motor do carro. E esse irmão ficou desesperado. Como que eu vou fazer a obra? Como que eu vou para a igreja? Como que eu vou levar os irmãos para a igreja? E de repente, irmãos, o carro é levado para a oficina. E aí no meio de todo esse problema, irmãos, ele manteve o foco. Eu vou para a igreja, eu vou de Uber, eu vou de bicicleta, eu vou de carona. Essa semana, esses meses de chuva, e o irmão lá, irmão, perseverando. E no meio disso, o carro na oficina, pastor Carlos. Aleluia. De repente, irmãos, Deus abriu o céu. Esse irmão foi lá e comprou um carro.
E o carro na oficina, não sei como. Comprou um carro. E o carro na oficina. De repente esse irmão, ele tinha uma moto para trabalhar. Ele vende a moto e compra outro carro. E o outro carro na oficina. Agora já não é um carro que ele tem, 3 carros que esse irmão tem. Sabe o que é isso, irmão? O carro terminou agora esse mês da oficina. E esse irmão está com 3 carros. Sabe o que eu quero dizer com isso? No meio dos desafios, Deus tem surpresa. No meio dos desafios, quando parece os desânimos, quando parece alguém para te desanimar, e você se reanima, Deus vem com os recursos. Oh glória, tem alguém que já entendeu o mistério de Deus. No meio do desafio, no meio dos desânimos, no meio que aparece tanta gente para te desanimar, que é bobeira, deixa disso, para com isso. Quem sabe o pastor Caio já falou: olha pastor, para de arrumar a igreja, para de fazer da igreja, para de fazer isso com o povo. Mas no meio disso, Deus vai entrando com providência, Deus vai entrando com vitória, Deus vai dando recurso, Deus vai entrando com as bênçãos. Oh glória, e este irmão que só tinha um carro, agora ele tem 3 carros, para a glória de Deus, aleluia. E é o que eu digo para a igreja: não desanime, irmãos, porque a sua promessa está um passo. A sua promessa, irmão, está um passo. Coloca a mão sobre o teu coração. Espírito Santo, Pai. Oh, aleluia, Jesus. A sua bênção está só um passo. Quando você passar por um momento difícil ou por dificuldade, lembre disso. A sua bênção está um passo. Aquilo que Deus vai fazer na tua família está apenas um passo. Aquilo que Deus vai fazer na sua vida está apenas um passo. Com as mãos no seu coração. Oh Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus diz ao meu coração: ele está assinando um papel que está nas mãos do advogado, porque a sua bênção está apenas um passo. Esta causa que está nas mãos do advogado, o Senhor está dando vitória. Essa bênção financeira vai chegar para a tua vida, porque é momento de Deus te abençoar. Deus precisa te honrar e você precisa desta bênção. O advogado vai ligar para o seu telefone. Você fez um voto ao Senhor na obra de Deus, de honrar e de cumprir com os seus compromissos. Deus ouviu do céu. A caneta de ouro desceu aqui nesta noite. Deus está assinando estes papéis. Por esses dias você pode contar. Você vai pedir para o pastor te dar oportunidade, e você vai contar esta bênção. Assim diz o Senhor para a tua vida aqui nesta noite. Você está aqui, esta causa já faz um tempo, e o Senhor diz: é tempo de vitória para a tua vida nesta noite. O Espírito Santo de Deus me diz que é uma irmã que vai receber esta bênção. Esta causa o Senhor já te deu vitória. Assim diz o Senhor. Oh Jesus, Espírito Santo, aleluia. Oh aleluia. Oh aleluia. Eu vejo uma pessoa saindo de trás das grades. Deus está assinando um alvará de soltura. Deus está entrando com libertação numa pessoa.
Deus está entrando com milagre na vida de um jovem. Remaya Súria. Aracancho Manahas. Oh, Espírito Santo. Oh, aleluia, Espírito Santo. Jesus está aqui, irmãos. A sua bênção está apenas um passo. A sua bênção está apenas um passo. Arão, você está com a toalhinha rosa aí no seu ombro. Deixa a toalhinha no seu ombro mesmo. Deixa a toalhinha. O Senhor fala no meu coração que assim como essa toalhinha está sobre os seus ombros, o Senhor desce com poder sobre a sua vida. O Senhor desce com uma unção para quebrar impedimentos, barreiras, medos, desânimos, aleluia, desistência, porque o Senhor está te preparando para a obra. O Senhor fala no meu coração, assim como essa toalhinha está sobre os teus ombros, há um terno descendo sobre os teus ombros. Tem gente que pensa que tu não será nada, mas o Senhor diz: eu estou te separando como obreiro para a obra. Eu estou te dando graça, eu estou te dando sabedoria. Alguém diz que você não sabe falar direito, escrever direito, pensar direito ou fazer alguma coisa, mas o Senhor diz: para a minha obra vai servir, oh glória, porque tem testemunho, oh glória, tem experiência no mundo espiritual, porque o Senhor te diz: ei, eu te tirei das trevas e te trouxe para a minha luz, e eu te preparo como meu servo, e tu vai pregar minha palavra, alamandora caçai, oh glória, tu vai subir neste púlpito e tu vai pregar minha palavra, porque eu te separo, e assim diz o Senhor para ti: eu também mudo o teu relacionamento na tua casa, eu também mudo as coisas lá no meio da casa, eu mudo também a parentela, porque só eu Deus de promessa, assim diz o Senhor. Oh, Espírito Santo, coloca a mão sobre o teu coração. Oh, meu Deus, tem cura aqui nesta noite, irmãos. Tem cura aqui nesta noite. Deus está visitando o sangue de alguém aqui nesta noite. Aleluia, pastor Carlos, eu via sangue. Aleluia, eu vi uma veia sanguínea no meio da igreja, e o Senhor falava no meu coração: eu estou trocando o sangue da minha filha hoje. Oh glória, eu estou trocando o sangue, eu estou dando saúde, eu estou dando força, eu estou tirando, oh glória, a tontura, eu estou tirando o desmaio, porque sou eu Deus de livramento para a minha igreja hoje. Meu Deus, Senhor Deus querido, eis aqui o teu povo, Senhor. Eis aqui os teus filhos, Pai. Eis aqui os teus escolhidos, Senhor. Senhor, glorifica o teu nome, Pai. Cumpre a tua palavra, Senhor. Cumpre, meu Deus, aquilo que o Senhor disse, aquilo que o Senhor falou, Pai. Oh, Espírito Santo, Pai. E abençoa cada um nesta noite, Senhor. Abençoa o teu povo que veio, Senhor Deus, na terça-feira da resposta. E eu creio, meu Deus, que tem resposta para o teu povo, Senhor. Eu creio, meu Deus, que tem bênção para os teus filhos aqui nesta noite. Oh, meu Deus, oh glória, Senhor, aleluia. Abre o céu, meu Pai, sobre os teus filhos. Traz o renovo, meu Pai, para o altar. Traz o renovo, meu Deus, para a tua igreja. Ah, meu Deus, batiza com o Espírito Santo. Renova, Senhor Deus, o teu povo, Senhor. Desperta, Senhor Deus, o teu povo. Oh glória, aleluia. A igreja pode adorar o Senhor nesta noite. Pode louvar a Deus, irmão, pode louvar, porque tem um mistério de Deus muito grande aqui nesta noite ainda.